Fala galera, tudo bem? Professor Thalisson Marques, estou aí para fazer uma correçãozinha da nossa última prova da IAN, beleza? Galera, se liga, alguns comentários antes da gente começar aqui, antes da gente seguir o nosso baile. Presta atenção no seguinte, a provinha da IAN veio muito maneira, tá? Veio com um foco de interpretação textual bem ali de cara, né, na tua prova, que foi bem interessante. A prova abordou um texto que ele não traz uma certa dificuldade para você interpretar, mas é um texto que te bombardeia de informação ali o tempo inteiro com relação aos Jogos Olímpicos realizados em Paris no ano de 2024. Tá? Então, um textinho bem recente, um texto que se você tem um background knowledge ali, né? Se você tem um conhecimento prévio da parada, você consegue transitar muito bem, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: conseguiu manobrar o texto, conseguiu entender o que está acontecendo ali minimamente, cara, sucesso total. O que vai ficar faltando mesmo é um apontamento de vocabulário específico para você conseguir fazer um link entre texto e opção correta, já que é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. Na nossa questão de número 46, né, seguindo o modelo de prova amarela da sua prova da IAN, você tem ali uma questão de interpretação textual de gabarito bravo, onde ele menciona o seguinte: você tem uma sequência falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Então a sua sequência ficou essa: falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Vamos tentar identificar essas assertivas no texto. Primeiro assertivo, ele fala assim: os atletas brasileiros garantiram um total de 12 medalhas em 2024, tá? E ele fala assim, no texto: o Brasil concluiu as Olimpíadas, né, com 20 medalhas. Opa! Então, 12 medalhas é o que fala na questão, 20 medalhas é o que fala no texto. Falso, tá? Segundo momento, o Brasil ficou no ficou no 20º pódio total ao final das Olimpíadas. E aí, se você seguir essa linha textual, né? Vamos lá. Você tem assim: representando a segunda melhor performance do país na história. A delegação brasileira garantiu 3 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 10 medalhas de bronze, sendo ali, né, o país no na 20ª contagem de medalha, né, no caso, e o 12º pódio ao final da competição. Então, 12º lugar no pódio, e ele fala que ficou em 20º. Então, ideia de numeral ordinal. Em cima você teve uma ideia de numeral cardinal, embaixo uma ideia de numeral ordinal. Então não, o Brasil não ficou em 20º de pódio, ficou em 12º, como fala no texto. E na terceira assertiva, fala assim: os atletas brasileiros, no âmbito masculino, venceram mais medalhas do que as meninas nessa competição. Vamos prestar atenção lá no texto? E ele fala assim, bem no segundo momento: na França, as atletas mulheres do Brasil fizeram história, quebrando, né, um paradigma antigo de recordes e atingindo um sucesso sem precedente. Pela primeira vez, o quadro de mulher outperformed, ou seja, ultrapassou em performance o quadro masculino. Então essa terceira assertiva, falando que os atletas masculinos mandaram melhor, é furada, tá? Isso aí é falso. E você tem a sua assertiva de número 4. Ele fala assim: o programa Bolsa Atleta é um programa que, né, vai custear os atletas e foi crucial para o sucesso do Brasil em Paris. Lá no final fala assim: o programa Bolsa Atleta foi instrumento, né, que foi utilizado para alcançar essas conquistas. É um fundo federal, né, uma iniciativa de fundo federal que foi vital para o sucesso de cada medalhista brasileiro no evento. Cara, padrão, coisa linda, né? Por isso você tem essa assertiva como sendo a nossa primeira verdadeira. Último momento de parêntese para você marcar como verdadeiro ou falso, você teve: todos os medalhistas de Paris foram de alguma forma apoiados pelo programa Bolsa Atleta, né? Tá falando do número 60. Então fala assim: na verdade, among the 60. Então, entre os 60 medalhistas do programa, 48 mulheres e 12 homens. 100% fazem parte, né, ou são ex-participantes do programa Bolsa Atleta. Então, ou o cara faz parte, ou ele é um ex-participante. Se você olhar a assertiva, ele fala assim: todos os 60 medalhistas de Paris estavam, de alguma forma, né, sendo apoiados pelo programa.
De fato. Então você tem, entre os 60, você tem 48 mulheres e 12. Ele fala assim, 100% estão envolvidos ou são ex-participantes. Então, de alguma forma, sim, todo mundo está envolvido. E o programa, de alguma forma, está envolvido no sucesso desses 60 participantes. Então, de fato, é uma assertiva que foi marcada como correta, tá? Então você tem aí seu gabarito no modelo de prova amarela da sua prova da IAN, FFF, marcando ideia de bravo, tranquilo? Primeira questão de interpretação, muito tranquila. A ideia que eu falei lá no começo, se você tem um conhecimento prévio da parada, sucesso total. Vai bater cabeça com um vocabuláriozinho ali, com uma ideia de numeral ou outra? Sim, vai bater cabeça. O objetivo da questão é, de fato, esse aí, nesses dois primeiros momentos. Padrão de prova de IAN, trazer uma ideia de numeral pra gente, tá? E você tem a sua questão, né, a sua segunda questão, sua questão número 47, que fala do assunto de quantificador e teve por gabarito eco. Vamos analisar essa questão. Na frase de número 3, do cartaz acima, esse lots of, ele pode ser substituído sem troca de significado por. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse quantifier, que na verdade é o a lot of, que vai ser utilizado na sua forminha reduzida, que é esse cara aqui, o lots of. Mas a aplicação desse cara segue a mesma, seja na forma extensa ou na forma em contração, que vai ser, esse maluco é utilizado tanto para quem é contável, quanto para quem é incontável, de boa, pode ser utilizado para os dois momentos. Lembrando, o que é o cara contável? É um cara que existe na sua forma pluralizada. O que é um cara incontável? Que não existe na sua forma pluralizada. Ele vai ser utilizado ali com uma unidade de medida, vai ser utilizado com recipiente. Então esse cara, ele é caracterizado como sendo incontável por conta disso, tá? E aí você tem na questão de número 47, que é a sua segunda questão dessa correção, o substantivo lá na frase de número 3, que é água, que você sabe que é um substantivo incontável. E você precisa marcar essa ideia de muito, muita, muitos e muitas, que são as traduções que esse nosso querido quantificador vai acabar trazendo. Então você fala assim, drink lots of water. Então esse cara ele bebe muita água. Então eu preciso marcar algo que é incontável, né? O a lot of e o lots of ele faz essa função, mas que quem acaba fazendo essa função para substituir é esse carinha aqui, ó, o famoso much, né? Vocabulário que a gente já está acostumado, questãozinha padrão ali de uma prova de IAN, prova da ESA também gosta muito do assunto de quantificador, então até aí, tranquilaço, beleza? Questão de número 48, uma questão que já tem um peso bem melhor, na minha opinião, uma questão que fala de adjetivo, eu gosto de questão de adjetivo, e você tem o gabarito ali como sendo alfa. Vamos analisar essa questão de número 48. Todos os adjetivos abaixo foram utilizados pela Millie, né, ali no texto, para descrever a sua cidade natal. Tranquilo? Exceto, analisando essa questão, você teve como gabarito alfa. Vamos procurar esse busy lá no texto. Analisando esse texto aí, você tem ali no meiozinho dele, né? Então você tem 1, 2, terceira linha. Fala assim, I guess it's kind of a country town. É uma cidade mais do interior. So a lot different from the busy capital. Então tá falando da capital, que é diferente da parte mais campestre que essa menina estava morando, tá? Então, eu não estou falando da cidade natal dela com o adjetivo busy. Eu estou falando do centro, eu estou falando da capital, que é totalmente diferente do countryside. Então, a ideia aqui é, eu estou falando da cidade natal dessa menina, e a cidade natal dessa menina é o interior, que é essa ideia de countryside. Tranquilo? E aí ela utiliza o termo so a lot different from the busy capital. Beleza? Então eu não estou falando do countryside, eu estou falando da busy capital, que é totalmente diferente, como ela menciona no texto, da sua hometown. Então, muito suave essa questão. Eu, particularmente, gosto muito da matéria de adjetivo, que você consegue transitar não só em vocabulário, mas também em interpretação textual. Lembrando que o adjetivo é o cara responsável por te trazer um tom de mensagem, né? Seja um tom positivo, um tom negativo ou um tom neutro, dependendo da marcação que você faz para o adjetivo. Então, assim, é uma matéria que te deixa muito sagaz, não só de vocabulário, como também de interpretação textual.
que nesse primeiro momento de contato com prova, de estar começando ali numa vida militar, né, almejando uma paradinha ou outra, cara, se você começa a decolar maneiro a interpretação, você evita vários problemas lá na frente. Já é? E aí você tem questão número 49, que é uma questão puramente gramatical, mas puramente gramatical específica no assunto de formar uma frase interrogativa. Essa é a sua questão número 49, é a quarta da nossa sequência e teve por gabarito Charlie no modelo amarelo. Presta atenção. Você tem assim, qual pergunta está gramaticalmente correta com relação à resposta que ele me deu? A resposta é nada. Eu vou ficar em casa com o meu gato. Nada. Vou ficar em casa com o meu gato. Eu quero saber o que tu vai fazer, irmão. O que você pretende fazer? Qual é a tua intenção? Aí você me responde, pô, cara, nada. Vou ficar em casa com o meu gato. Se você reparar aí, a sua pergunta, ela seguiu a seguinte, na verdade, a sua resposta, né? Ela seguiu a seguinte construção. Ele fala, I'll stay. Vamos parar para deschavar esse maluco aqui? Esse LL que está aqui contraído é o seu auxiliar de futuro will. Então é aquele cara responsável por marcar o tempo de futuro simples. Beleza? Então essa resposta, já que está no futuro, a sua pergunta também precisa dar uma ideia de futuro. Né? Coisa linda. Vamos lá. Aí a letra A está falando o seguinte. What you will do in the next vacation. Maneiro, tem o will. Mas, cara, não era para ser what you will, era para ser what will you. Então esse you com esse will vai trocar de função, né? Vai trocar de posição, na verdade, porque é uma frase interrogativa onde o auxiliar troca de posição com o sujeito. Então é o básico do básico. Bravo. What you going to do? Cara, para você utilizar going to, você tem que ter verbo to be. Cadê o verbo to be? Era para ser what are you going to? Cadê esse are? Não tem, tá? Então esquece a bravo. Letra C. What are you doing next Friday? Que é o nosso gabarito. Ah, professor, mas a letra C está falando de presente contínuo. Sim, é um contexto mega informal. O tempo ainda não chegou, mas se esse tempo chegar, eu sei que eu estarei fazendo nada e que eu vou estar com o meu gato. Então preste atenção. Esse tempo verbal aqui, que é o tempo de presente contínuo, ele pode ser utilizado para marcar futuro. Se o contexto permitir, ou seja, se o contexto for informal como é o que está acontecendo, tá? E você pode propagar isso aqui de boa. Então, por exemplo, vamos supor que um amigo meu me chama para um churrasco no sábado. E aí o churrasco está marcado para começar meio-dia. Só que eu não vou poder colar nesse churras, irmão. Não posso. Então eu falo assim, cara, pô, desculpa, mas no sábado meio-dia eu não consigo ir não. No sábado meio-dia eu estou estudando. Já chegou o sábado meio-dia? Já chegou o churrasco? Não. Eu já estou estudando? Não. Mas no momento, sábado, meio-dia, eu já sei que é uma coisa que eu faço, que é estar estudando, beleza? Então, o contexto permitindo, você pode utilizar o presente contínuo para marcar futuro, sim, e não é uma problemática na sua vida, não. Beleza? Analisando a delta. What do you plan to go? What do you plan to go? Se você planeja ir, é para onde? Então não é what, é where. Então, onde você planeja ir? É suave. Aí, eco. What do you pretend to go? Pretend não é pretender. Pretend é um falso cognato que significa fingir. Beleza? Então, se você caiu nessa eco aí, faltou estudo, valeu? Pretend é fingir. É um falso cognato. Não significa pretender. Ah, professor, então quem é pretender? Pretender é esse cara aqui, ó. Intend to. Esse cara. Querer. Já pode ser utilizado também. Maneiro. Mas o pretend, ele significa fingir. Então esse pretend to, ele é um falso cognato. Presta atenção, vocabulário, pelo amor de Deus. Beleza? Questão de número 50, que é a sua quinta questão dessa sequência aqui, correção de prova amarela. Questão de número 50, nossa última questão. Qual opção foi gramaticalmente utilizada considerando o uso dos verbos? Flexão verbal, arranjo verbal. Preste atenção. Essa questão teve por gabarito delta, analisando a alfa. Do you can?
do e o can, pelo amor de Deus. Ou você utiliza o do ou você utiliza o can. Os dois marcadores nessa interrogativa não tem a menor condição, beleza? Bravo. Where did you and Sam born? Esse verbo born ele não pode ser utilizado assim, a moda Bangu. Ele precisa de um cara antes dele que é o verbo to be, tá? Que seria nesse caso o were para concordar com o plural que você tem, tá? Então, where were you born? Beleza, melhor cenário que seria esse, tranquilo? E você tem Charlie. There is some man waiting for you outside. Cara, não vamos falar do some. Presta atenção no man. M-E-N. Você sabe que essa tradução ela é de plural, beleza? Você sai de um singular M-A-N para falar de um homem só e vai para uma ortografia de plural que é M-E-N para mencionar dois homens ou mais. Se você sabe que esse cara é plural, aquele is que está ali atrás, ele concorda? Não, ele não concorda. Era para ser there are. Tranquilo? Ou então uma negativa, there aren't. Tranquilo. Mas aquele cara ali, o is, ele não combina com o substantivo pluralizado man. Simples assim. E aí você tem a sua delta, que tá coisa linda. Chris and I. Então, o Chris e eu, ou seja, nós, plural, weren't sleeping when you called. Cara, perfeito. Nós não estávamos dormindo quando você ligou. Esse when é um termo que pede ali o passado simples, cola de lado, que tá bonitinho. E antes você tem o passado contínuo, que concorda com o plural do seu sujeito. Safo, coisa boa. Gabarito delta. E aí você tem, no último momento, the children doesn't. Cara, vamos lá. Eu vou mencionar, então, o man e eu vou mencionar esse children. Beleza? Que você precisa entender que são duas marcações de plural. Então você vai utilizar auxiliares de plural, como, por exemplo, do, como, por exemplo, are, como, por exemplo, have, como, por exemplo, were. Vai utilizar flexões verbais que te apontam para o uso de plural. Agora, você tem um man com is e você tem um children com doesn't, cara, isso não rola, tranquilo? Por isso que o nosso gabarito delta, ele é o mais bonitinho ali, porque tem o uso do passado contínuo feito da maneira excelente ali para a questão, beleza? Rapaziada, um prazerzaço, espero que tenha fluído muito bem aí. A provinha daí veio muito maneira, com foco de verbo que eu particularmente me amarro. O texto, né, trazendo ali um texto bem recente, um assunto bem recente, também muito maneiro. Galera que já estava sagaz e acompanhando a Olimpíada, sabe que, pô, foi um texto super tranquilo de ler. Faltou mesmo aquele matchzinho com vocabulário, de repente, se você não estava tão afiado assim. Mas uma provinha muito dentro do padrão, prova muito gostosa aí para a galera que está revisando, para a galera que está no processo de fixação e está começando ali a tua jornada, né, nessa preparação ali para o militarismo. Já é? Satisfação e até a próxima.